Doutora Rose, só aceitar o convite. Acabei de te encaminhar por aqui, certo? Então a gente vai falar hoje sobre direitos da paciente Boa oncológica. noite. Boa noite. Tudo bem, Tudo bem? Fernanda? Tudo já estou ajustando meu som aqui. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então, peraí, acho que o meu está com problema aqui. Só prontinho. Agora acho que vai. Prontinho. Boa noite, doutora Rose, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo jóia. Muito prazer, muito obrigado, viu, por ter aceitado esse convite, a gente conversar sobre esse tema aí que é a sua especialidade, né? Eu que E agradeço. eu acho que é, enfim, esclarecedor e fazia bastante tempo que a gente não abordava esse assunto, a gente já teve algumas lives sobre esse tema, mas é sempre importante, porque a gente tem também pacientes que estão iniciando uma jornada contra o câncer, enfim. E também para atualizar aquelas pessoas que, de repente, estão agora em um momento diferente, né, do seu tratamento, tem essa necessidade também. É, vou me apresentar e vou pedir para você se apresentar antes da gente começar as nossas perguntas aqui, pode ser? Claro, perfeito. Então tá, joia. Meu nome é Fernando, eu sou fundador e presidente da ACO, Associação de Combate ao Câncer de Ovário. A gente está aí desde 2015 falando sobre esse tema, sobre o câncer de ovário. Toda semana a gente convida aqui alguém para falar sobre um tema que tem relação aí com a jornada do paciente. Sou filho de uma paciente, neto de uma paciente, ambos são nascidos de câncer de ovário, então a gente está nessa missão aí, mais do que nunca, para fortalecer a jornada das outras pacientes, dos familiares e tudo mais, tá bom? E a gente está aqui em São Paulo, mas nosso trabalho tem uma abrangência nacional, graças a isso que a gente está fazendo aqui, que é as redes sociais. Vou pedir para você se apresentar agora, por gentileza. Claro. Meu nome é Rose Tavares. Muito prazer para quem está Muito nos assistindo. Eu sou advogada especialista em direito à saúde. Sou sócia do escritório Tavares e Costa Advocacia. Nós temos 15 anos de experiência nessa área de direito à saúde em geral, na defesa dos beneficiários dos planos de saúde e também dos usuários do SUS, né? E tem um ponto em comum aí com a sua fala, Fernando, porque meu pai também teve um diagnóstico de câncer. Inclusive, nós tivemos que ajuizar uma ação contra o plano de saúde, na verdade, algumas ações contra o plano de saúde, para viabilizar a cirurgia dele no primeiro momento. Graças a Deus deu tudo certo. E para viabilizar o exame do famoso PET-CT oncológico, que os planos de saúde costumam negar, né? E graças a Deus também nós conseguimos eliminar, né? E aí, no caso do meu pai, né? Por uma questão de ética, a gente não pode ficar muito falando dos clientes do escritório, mas sendo meu pai, eu posso falar. Que como advogada, né? Eu também tenho essa experiência como filha, né? Então eu entendo perfeitamente o tema, né? E a parte, vamos dizer, psicológica e sensível dessa situação na qualidade de filha de um paciente oncológico também. Tá mudo, Fernando. Não tô conseguindo te ouvir. Me ouve Agora agora? sim. Agora perfeito, tá bom. Eu estava dizendo que é o seguinte, talvez se você não tivesse o conhecimento que você tem, talvez a dificuldade seria bastante, é, seria muito maior, né, na verdade, em relação a que, enfim, o processo com seu pai, etc e tudo mais. Assim acontece também com os pacientes, né? Além do mais, acho que tem uma outra coisa, né? Falta bastante tato, acho que para a questão de instrução mesmo, assim, né? É um tipo de orientação que me parece um pouco restrito, né? Aliás, uma pergunta, assim, como é que você se especializou nesse tipo de atendimento? Você é uma pessoa que é especializada no direito
que é voltado para a saúde, né? Conta um pouco disso também, doutora, por favor. Sim. O primeiro processo que eu ajuizei, né, o primeiro caso que chegou às minhas mãos como advogada, né, foi ali no momento em que eu tinha acabado de passar na prova da OAB, na verdade eu já tinha passado, estava esperando a minha carteira, surgiu, né, uma senhora conhecida da minha família que tinha câncer de mama. E o plano de saúde negou a cirurgia dela em razão de carência, né? E pelo fato, né, dela ser conhecida da minha família, enfim, e já confiar, né, me conhecer ainda como estudante de direito, sabia que eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, né, e já imaginar a minha competência como advogada, ela teve, né, essa confiança no meu trabalho e foi o meu primeiro processo, né? Eu ajuizei essa ação, eu consegui eliminar, eu despachei diretamente com o juiz e foi muito gratificante, né? Porque, como foi o meu primeiro processo, eu senti como o meu trabalho poderia fazer a diferença na vida das pessoas de uma maneira assim, muito concreta, né? E além disso, eu dei todo o suporte, né? Óbvio, dentro das minhas possibilidades, do meu conhecimento, o suporte emocional para ela, né? E ela ficou muito grata, ela e a família dela, eles me agradeceram, né? E passaram a me indicar para outras pessoas, porque eu acho que o papel do advogado que trabalha com direito à saúde, ele vai além da parte jurídica, né? Pelo menos na minha opinião, um advogado que atua com excelência nessa área de direito à saúde, ele tem que ter um nível de sensibilidade, de empatia, de cuidado, de acolhimento, né, com aquele paciente, com aquele cliente que é um paciente, né, uma pessoa que está com um problema de saúde, né? Então a gente não está lidando com bens materiais, a gente está lidando com a saúde, com a vida daquela pessoa. E ali, desde então, eu já me encontrei em termos de especialização diária, né? Porque eu me sentia muito útil, fiquei muito feliz, muito grata, né? Por ter a oportunidade de ter ajudado aquela pessoa a literalmente salvar a vida dela, né? Então, a partir disso, eu me especializei nessa área. Você atua há quanto tempo nisso, doutora? 15 anos. 15 anos. Aí minha pergunta, assim, você tem mais... É difícil, enfim, talvez você não tenha isso quantificado, mas uma média talvez é possível que você consiga lembrar, assim. Os pacientes que te procuram escritório, são pacientes que têm mais dificuldade com essas questões nos convênios, né, de forma particular, ou no SUS, ou isso é bem, digamos assim, equilibrado ali? Pacientes do SUS, também pacientes... Eu acho que a gente tem mais procura de pacientes com problemas com o plano de saúde. Mas acredito, Fernando, que seja também por uma questão de falta de informação. Porque muita gente acha que advogados particulares, escritórios de advocacia, não atuam em situações envolvendo o SUS. As pessoas acham que apenas a Defensoria Pública atua dessa forma. E eu te dou essa informação com base em informações de clientes mesmo que já passaram isso, né? Mensagens para o escritório, ou pelo WhatsApp do escritório, ou pelo Instagram, ou pessoas que já conversaram com a gente, né? Dizendo, a gente não sabia, eu não sabia que vocês também atuavam contra o SUS, né? Tanto que na nossa bio tem essa informação e, assim, semanalmente alguém pergunta, fala, vocês não atuam contra o SUS não, né? Então, eu acho que acontece essa questão. As pessoas acham que para atuar contra o SUS, só se ela for procurar a Defensoria Pública, o que não é o caso, né? A gente pode ajuizar tanto contra os planos de saúde contra o SUS também. Essa é uma informação interessante, porque, primeiro, assim, eu queria saber, mas já uma dúvida em relação a isso que você falou. Quando você diz assim, as pessoas não têm conhecimento de que um escritório pode ter uma atuação para desenrolar um processo que tem a ver com o SUS, enfim, com o sistema público de saúde, certo? E aí as pessoas talvez tenham em mente, tem que procurar a defensoria. Neste caso, existe uma diferença, por exemplo, de defensoria agiria de maneira mais rápida, ou isso não tem nada a ver? Um escritório pode ser tão eficiente ou muito mais eficiente do que uma defensoria, por exemplo?
Fernando, na prática é realmente o contrário, né? Na prática, nós como advogados temos uma possibilidade de agir de uma maneira mais rápida, até pela demanda. Porque o que acontece? A Defensoria Pública, ela não tem, infelizmente, né, na prática, uma estrutura para comportar um atendimento tão ágil e personalizado, né, a cada, que eles chamam de assistido, né, que é aquela pessoa que procura a Defensoria Pública, como nós conseguimos no escritório de advocacia, né? Então, a gente acaba conseguindo agir de forma muito mais rápida, até te dando um simples exemplo, né? Como nós atuamos de forma digital em todo o Brasil, né, um cliente consegue contratar nosso escritório pelo WhatsApp. Então, esse contato é feito de forma instantânea, né? E já na Defensoria Pública, eles não têm esse tipo de estrutura para fazer esse contato tão rápido, porque são muitas pessoas, né? Eles não conseguiriam agir dessa forma. E, além disso, dependendo da situação, né, os prazos também para a Defensoria Pública, envolvendo entes públicos, por exemplo, eles são contados em dobro, né? Então, eles acabam deixando para o final por conta do volume de trabalho mesmo, né? Eles acabam deixando para agir ali, óbvio, não tem como eu te dar esse dado de uma maneira concreta, mas eu digo assim, que pelo volume de trabalho, eles acabam não conseguindo agir de forma tão rápida como, por exemplo, antecipando um prazo como nós conseguimos como advogados atuando de forma particular, né? Então, até um feedback que nós temos de várias pessoas até que já chegaram a procurar a Defensoria Pública, mas pelo fato de ser uma situação, muitas vezes, de urgência, elas acabaram optando por contratar o nosso escritório por conta da agilidade mesmo, né? E até nós temos ações que nós avisamos de madrugada, né? A gente atua em regime de plantão também, dependendo do nível da urgência daquele caso. Enfim, e que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para você contratar não, para você pedir, né, solicitar a atuação da Defensoria Pública, você tem que ir lá pessoalmente de madrugada, né? Então, algo que acaba sendo mais custoso e mais trabalhoso para aquela pessoa. Enfim, não vou nem entrar na questão de grana agora, depois, mais pra frente a gente fala, porque acho que isso também é um outro ponto, né? Porque, enfim, nem todo mundo tem grana para pagar, enfim, a gente vê muitas vezes as pessoas se mobilizando na internet com as famílias, com os amigos, enfim, fazendo os financiamentos coletivos. Mas isso é um outro ponto que daqui a pouco a gente pode voltar nesse assunto, que é de interesse, acho que também do público. Aí, assim, eu tenho uma lista de perguntas aqui, acho que dando uma olhada, né, nos direitos que são garantidos aí aos pacientes oncológicos, a gente tem ações aí, isenção de PVA, isenção de CMS, isenção de IPI, medicamentos de alto custo, saques de FGTS, enfim, alguns temas aqui que a gente vai falar hoje. Mas vou falar de um tema aqui que eu acho que é importante e tem muito, muito a ver com o câncer de ovário, assim. E aí, talvez você tenha experiências mais recentes nisso, assim. Câncer de ovário, por exemplo, tem no Brasil novos medicamentos, né, novas drogas que acabaram de ser incorporadas ao SUS. Então, você tem, por exemplo, quimioterapia oral, né, você tem esses inibidores de PARP, tem acesso a novos medicamentos, enfim, né, que fazem parte de um conjunto de situações que auxiliam no tratamento, né? Então, a pessoa começa com quimioterapia, mas isso é um auxiliar ao tratamento dela. E aí, para planos de saúde, isso também vale para o SUS, né? As pessoas têm recorrido, por exemplo, ao escritório para conseguir essas medicações. Isso tem acontecido com mais frequência. Isso eu estou dizendo no contexto do câncer de ovário, mas talvez para outros tipos de câncer também aconteça. Então, entrou uma droga nova, isso aqui ainda não está totalmente garantido, ou pelo plano de saúde ou pelo SUS, mas também tem aquele outro lado, né? Todo mundo tem direito a um tratamento, enfim. Como é que acontece esse tipo de coisa? Como é que vocês desenrolam isso nessas duas situações, com o plano de saúde e com o SUS também? Sim. Normalmente, né, quando aquele medicamento não é incorporado ao SUS, não foi ainda incorporado ao SUS, ou não consta do rol da ANS, é bastante comum de haver uma situação de negativa, né? Então, nesses casos, são os casos mais comuns
em que os clientes nos procuram para que a gente possa ajuizar uma ação para viabilizar aquele tratamento, né? E então, no caso, falando especificamente dos planos de saúde, até uma informação importante, né? Não sendo muito técnica, mas tentando explicar de uma maneira clara aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Foi editada, né? Saiu uma lei no ano passado que estabelece que mesmo que os medicamentos, os tratamentos, as cirurgias não estejam no rol da ANS, né, que é uma lista de procedimentos obrigatórios que os planos de saúde devem custear, mesmo que aquele tratamento não esteja nessa lista, havendo indicação médica, né, muito bem fundamentada, o plano de saúde tem obrigação de custear, tá? E da mesma maneira, né, se o medicamento não tiver sido incorporado nos atos normativos do SUS, mas houver uma indicação médica, né, no sentido da imprescindibilidade daquele medicamento e da comprovação de que não existe outro medicamento na lista dos medicamentos incorporados ao SUS que sejam tão eficazes, né, ou da ineficácia desses outros medicamentos, né, e a pessoa não tendo condições financeiras de custear essa medicação, também, da mesma maneira, é possível ajuizar uma ação contra, né, o ente público, contra o SUS, para obter o fornecimento dessa medicação, desse tratamento ou a realização desse procedimento, dessa cirurgia, tá? Agora, quando há essa incorporação, né, ou seja na questão do rol da ANS, seja nos atos normativos do SUS, a tendência é que essas negativas vão diminuindo gradativamente, né? Então, num primeiro momento, elas ainda persistem, mas a tendência é que elas diminuam. O problema é que, em muitos casos concretos, as negativas acabam sendo fundamentadas em outras razões. E aí a gente vai ter que avaliar, né, especificamente aquele caso para saber se aquela negativa é abusiva e ilegal, que normalmente né, para a gente poder viabilizar esse tratamento por meio de uma ação judicial, tá? Mas a tendência é que as negativas diminuam, que as pessoas tenham acesso a esse tratamento, a essa medicação, aquele procedimento, independente de recorrer ao judiciário, né? Ou seja, de forma administrativa, né? Entrando em contato diretamente com o plano de saúde ou diretamente com o SUS. Então, pelo que eu entendi, assim, tem um trabalho também da equipe médica de fornecer um laudo, algum documento técnico Sim. que vá, enfim, esclarecer ali, determinar que aquele medicamento é muito imprescindível, aquilo coloca em risco, caso a paciente ou o paciente não consiga não tenha acesso a esse medicamento, a esse tratamento, coloca em risco a vida do indivíduo e aí é encaminhado para essa análise. É mais ou menos por aí, assim, o caminho, né? Sim. Assim, o caminho mais fácil e natural, né, seria a pessoa tem a prescrição de um medicamento de alto custo, um exemplo, né? E aí o médico dá a receita para aquela pessoa, né, com a prescrição. E aí ela dá a entrada junto ao plano de saúde, ela pede para o plano de saúde, ou ela dá a entrada, né, no setor competente do SUS. Havendo qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, né, no fornecimento dessa medicação, né, aí ela pode procurar um advogado especialista em direito à saúde, né, ou no exemplo que a gente estava dando no início da live, a Defensoria Pública também, para poder verificar a viabilidade, né, de uma ação judicial para obrigar o plano de saúde ou o SUS a fornecer aquele medicamento. Aí, Fernando, nesse segundo momento é que está um exemplo entre o trabalho de um advogado e essa questão da defensoria. Como a gente faz um trabalho personalizado, nós orientamos, inclusive, com relação aos itens e informações que devem constar desse laudo médico, desse relatório médico. Por quê? Como nós temos uma grande experiência nesse tipo de processo, a gente já sabe, né, o que o juiz vai exigir nesse laudo médico para que ele possa deferir esse pedido, para que ele possa autorizar esse pedido e obrigar o plano ou o SUS a fornecer a medicação. E muitas vezes
o segredo do sucesso, né, de uma ação judicial é justamente o relatório médico, né? Só que também na prática, muitas vezes, esse relatório médico está incompleto, né? E não é por má vontade do médico, é que realmente tem que haver um trabalho integrado, né? Porque o juiz, ele tem um olhar ali técnico e ele já vai exigir algumas informações que devem conter esse laudo. E não é todo médico que sabe, né? Que esse laudo médico tem que ser completo, com tantos detalhes e informações estratégicas, né? Então, nesse tipo de situação, para justamente facilitar, adiantar, né, a vida do nosso cliente, também aumentar a chance de êxito no processo, muitas vezes o cliente manda um laudo para a gente faz uma análise, né, a gente verifica e fala, olha, está faltando a informação A, B e C, tá? Entra em contato com o seu médico, né, para pedir para ele complementar essas informações, né? E isso faz muita diferença no processo. E muitas vezes... Oi, Que desculpa. tipo na verdade, só para essa informação que você deu é muito rica no detalhe, mas que tipo de informação, por exemplo, de cara você, como muito especialista, enfim, o escritório aí, que tipo de informação que de cara vocês acham assim, acham não, né, já entendem que sem essas, por exemplo, a coisa não andaria? A indicação da utilização daquele medicamento ou da realização do tratamento com urgência. A palavra Isso urgência tem que estar no laudo. tem que estar no laudo. E aí o que acontece? Urgência, né, é outra discussão. Não é apenas, né, até para falar de maneira geral para as pessoas que são leigas. Muita gente acha que urgência só se caracteriza, por exemplo, numa situação de vida ou morte, né? Exemplo, tive um AVC, a pessoa está ali inconsciente, precisa fazer um procedimento cirúrgico. Tem muita gente que acha que só isso é urgência. Se a pessoa está em casa e precisa fazer o tratamento, isso não é urgência. E não é assim que funciona. Inclusive, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece as hipóteses de urgência e emergência. Tá? Então, situações em que levem um agravamento da saúde daquele paciente, levem uma situação de sofrimento, óbvio, podem colocar também numa situação de risco de vida, isso tudo pode caracterizar situações de urgência e de emergência. Tá? Então, essa é uma das informações mais importantes que devem constar do relatório médico. Perfeito. Aí, assim... Desculpa te interromper, Fernando, mas até médicos, né? Muitas vezes acham, não, mas está implícito. E realmente, assim, pensando semanticamente, né, em termos da língua portuguesa, está implícito. Só que a gente já viu casos de juízes indeferirem porque não está escrita a palavra urgência. Entendi. Então, se não tiver a palavra urgência, isso determina... Assim, eu penso, né, que o juiz não vai ter um entendimento, embora tenha esclarecimento, ele não vai ter esse entendimento que o médico tem e que às vezes até o paciente tem, porque tem muitos pacientes que, enfim, acabam entendendo a fundo que tá, o cenário em que ele está ali, né? E aí acho que essa palavra acaba caracterizando para ele uma necessidade de andar com mais velocidade. É isso, mais ou menos isso, assim. Sim. Porque o que acontece? Nesse tipo de processo, né, os processos em geral envolvendo direito à saúde são processos em que nós, advogados, fazemos um pedido que é chamado de liminar. Né? Tanto é que muita gente entra em contato com a gente perguntando assim, eu estou querendo contratar um advogado para entrar com a liminar, né? Que é um termo que ficou bastante popular. O que é liminar? Liminar é apenas uma decisão que é dada no início do processo, né? Não significa o processo inteiro. O processo inteiro ele é muito mais complexo. Mas, em situações em que há caracterização de urgência, né, em que a pessoa precisa de um resultado mais imediato, que ela não pode esperar todo o trâmite processual, né? Um processo judicial pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Essa pessoa está numa situação de agravamento da saúde dela, que ela não pode esperar 3 anos para realizar uma cirurgia, por exemplo, para utilizar uma medicação, por exemplo. Então, nesses casos, a gente faz um pedido que é chamado de liminar, que é a tutela antecipada de urgência. Né? É uma decisão dada no início do processo. Um dos requisitos dessa liminar é justamente essa caracterização da urgência. Né? Então, é por isso, tecnicamente falando, que é importante que haja essa informação no relatório médico, para que a pessoa não tenha que esperar o final do processo.
né? Porque assim, o juiz não deferiu uma liminar não significa que a pessoa perdeu o processo. Significa que o juiz entendeu que não tem urgência, que ele vai deixar o processo seguir o seu curso natural, o trâmite normal. Mas como eu disse, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E justamente nesses casos envolvendo o direito à saúde, na grande maioria dos casos, há uma situação de urgência envolvida que aquele paciente, o nosso cliente, não pode esperar o final do processo, né? Então, é por isso que a gente faz esse pedido de liminar, que é uma decisão dada no início do processo. E quando esse tipo de situação acontece, por exemplo, e está caracterizado, ele está descrito, né, a urgência, existe um tempo em que isso, que o juiz tem que determinar isso e que isso vá adiante? Vou dar um exemplo. Se essa, digamos, liminar, é, você está com laudo, o paciente está com laudo, procurou o escritório, levou isso adiante, isso está na mão da justiça. Quanto tempo de volta isso tem que estar disponível para o cliente? Então, por exemplo, 24, 48, sei lá, 72 horas, o cliente já tem essa autorização? Você já tem essa resposta de volta? Não existe um prazo específico, tá? Isso o juiz vai estabelecer, né, um prazo para o plano de saúde ou para o ente público, né, para o SUS, cumprir aquela decisão, aquela liminar. Tá? Normalmente, em casos em que há uma urgência mais evidente, eles estabelecem um prazo de 24 horas, de 48 horas, 72 horas, tá? Dependendo do nível de urgência daquela situação. Mas ele pode demorar 5 dias, por exemplo, né? E aí também é a diferença, né? O nosso escritório, nós como advogados, também diligenciamos junto ao plano de saúde, junto ao SUS, para acelerar o cumprimento daquela decisão, né? Para que a gente não fique numa postura passiva, né? Esperando que o plano cumpra, esperando que o SUS cumpra. A gente consegue agir para acelerar isso. E aí, nesses casos, o que a gente faz também? Desde o início do processo, a gente pede a imposição de multa diária, tá? E dependendo do caso, a gente pede até multa horária, tá? Até no exemplo que eu dei no início da live, né? Casos em que nós já ajuizamos a ação de madrugada, conseguimos eliminar em meia hora para uma internação, para uma cirurgia de uma pessoa que estava na UTI num estado gravíssimo, né? Que são casos muito urgentes. Nesses casos, a gente pede a imposição de multa horária. Então, a cada hora que o plano demorar a cumprir a decisão, eles vão ter que pagar uma multa, tá? Justamente para coibir essa demora, né? Então, se caso, por exemplo, o plano de saúde não cumpra a decisão dentro do prazo, começa a incidir essa multa, né? E aí, caso eles continuem persistindo naquele descumprimento, a gente pode pedir o aumento dessa multa, tá? E normalmente os juízes deferem o aumento dessa multa. E caso eles continuem descumprindo, a gente consegue pedir o bloqueio, né, dos valores referentes àquele tratamento. O bloqueio diretamente na conta bancária do plano de saúde ou sequestro de verbas públicas, né, nos casos que envolvem o SUS, para custear o tratamento daquela pessoa. Então, assim, existem várias medidas coercitivas, né, medidas que a gente pode se valer para obrigar aquela decisão ser cumprida o mais rápido possível. Assim, eu entendo isso como algo maravilhoso, né? Porque é muito bom que haja essa possibilidade, esse recurso, porque isso é uma esperança para muita gente. Então dá até, para mim, pelo menos dá até um alívio, né? A gente saber que, ufa, pelo menos nesse sentido, as coisas andam de maneira mais rápida, pesa no bolso, tanto do SUS quanto do sistema particular, né? Então, isso acho que também é levado em consideração, né? Então, só por esse motivo, já aqui esse é um esclarecimento imenso, assim, né, para as pacientes, enfim, para quem está na posição, né? Porque se não houvesse essa possibilidade, com certeza essas pessoas iriam morrer sem tratamento, sem acesso aos medicamentos, enfim, uma série de situações aí, né? Você até falou de pessoas que estão em UTI e tudo mais, né? Imagina toda a fragilidade que a pessoa ou os familiares já estão ali e ainda lidar com isso é muito complexo, né? Sim, certamente. E tem situações, né, como eu dei o exemplo, assim, que o plano de saúde demora a cumprir a decisão.
a gente já viu vários casos em que os nossos clientes estavam internados e aí o plano de saúde, o hospital, desculpa, já começou a providenciar a conta para ser paga de forma particular. Né? E aí vocês imaginem o valor de uma conta de uma pessoa internada no CTI, valores que passam de 100 mil reais, valores absurdos. Né? E aí a gente tranquilizou aquele cliente nosso, os familiares, dizendo, olha, fica tranquilo que isso não vai acontecer, vocês não vão precisar pagar, tá? Porque a gente já está com uma situação aqui coberta pela liminar, o plano só está demorando um pouco mais a cumprir, né? Mas o principal, né? A saúde e a vida daquelas pessoas já estão protegidos. O papel do hospital, né? No caso do hospital particular, é realmente cobrar, né? Se o plano não está pagando o hospital está fazendo o papel dele, né? Então, óbvio, como você disse, naquele momento a pessoa está fragilizada, os familiares estão fragilizados, a pessoa não está nem com cabeça, né? E aí do nada vem uma cobrança de 100 mil reais, valores assim bem altos, né? E justamente ter uma assessoria jurídica nesse momento, né, acaba passando, né, uma tranquilidade, uma segurança maior, porque a gente já está acostumado com isso. A gente já sabe que isso pode acontecer, né? E a gente consegue resolver no processo sem problema nenhum, né? Porque não é porque o plano de saúde está demorando a cumprir uma decisão que a pessoa vai ter que desembolsar 100 mil reais, né? Isso não existe. A partir do momento que o juiz defere a liminar, na verdade, em alguns casos, a gente conseguiu uma liminar com um efeito retroativo, né? Porque a pessoa já estava internada e ali o hospital já começou a cobrar de forma particular, mas o plano tinha negado, né, o procedimento, a cirurgia, a internação, e a gente pediu, né, para que toda aquela cobrança ali fosse assumida pelo plano de saúde. E conseguimos, graças a Deus. Perfeito. E, doutora, por exemplo, a gente colocou aqui na nossa chamada dessa live, em que momento a paciente deve procurar uma assessoria jurídica. Aí você acabou de dizer assim, dessa importância, né, dessa assessoria jurídica e tal. Do seu entendimento, assim, só quando a pessoa realmente tem esse tipo de necessidade, ou, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com câncer, já imagina ele ter uma jornada a atravessar e tudo mais. No geral, as pessoas recorrem nesses momentos críticos, ou há casos, ou até uma recomendação de vocês, assim, que se procure antes desses momentos acontecerem, porque dá para ter um certo planejamento e tudo mais. Até para uma orientação, né, de maneira geral. Sim. Muitos pacientes, né, e potenciais clientes, Fernando, já procuram a gente de forma antecipada, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas com essa questão do acesso à informação, né, acompanhando aqui o nosso trabalho no Instagram e outras páginas também, enfim, que vem fazendo esse trabalho, cada vez mais as pessoas procuram a gente de forma preventiva, né, dizendo, olha, eu tive um diagnóstico, o médico prescreveu um tratamento. Em alguns casos, os próprios médicos já adiantam para aquele paciente que provavelmente o plano de saúde vai negar aquele tratamento. Então, a gente tem muitos casos assim, que a pessoa ainda não tem uma negativa em mãos, mas que a pessoa já tem a informação, né, de que em casos análogos, em casos semelhantes, o plano de saúde nega aquele tratamento, aquela cirurgia, né? Então, nesse tipo de situação, toda a nossa equipe, né, já está muito bem orientada e treinada para já passar uma orientação para aquela pessoa, para colocar o nosso escritório à disposição e até para passar uma situação de tranquilidade, né? Para dizer, olha, o seu caso tem solução, fica tranquila, né? O plano de saúde ou o SUS tem obrigação de custear esse tratamento, tá? Se realmente essa negativa se concretizar, você pode ficar tranquilo, tranquila, que nós podemos imediatamente ajuizar uma ação judicial com o pedido de liminar para viabilizar o seu tratamento, tá? Agora, aproveitando a sua pergunta, não é apenas em casos de negativa, né, que nós podemos atuar. Nós podemos atuar também em casos de demora, em casos de inércia, tanto do plano quanto do SUS, tá? E então, até falando especificamente do SUS e falando especificamente do câncer, que é uma informação que eu sempre gosto de passar nas lives, porque eu sei que é algo que eu acredito que 90% da população desconhece. De repente, os seus seguidores aqui do perfil já sabem, né? Mas eu acho que é sempre bom lembrar. Todo paciente que tem diagnóstico de câncer, ele tem, por lei, né, garantido o direito de
No caso de suspeita de câncer, né? Antes falando do diagnóstico, de suspeita, ele tem direito de fazer os exames, né, diagnósticos em até 30 dias. E no caso de diagnóstico de câncer, ele tem direito de fazer o tratamento, iniciar o tratamento em até 60 dias, né? Que é a famosa lei dos 60 dias. E muita gente não sabe, né? Pelo que das conversas que todo mundo no nosso escritório tem com outras pessoas, é um número alarmante, assim, né? Em termos de desconhecimento. As pessoas não sabem disso, as pessoas ficam meses, né? Esperando na famosa fila do SUS para fazer um exame, para fazer um tratamento. Mas em caso de câncer, está previsto em lei, tá? Nós já tivemos vários casos em que nós conseguimos liminares para viabilizar o tratamento daquela pessoa, porque a pessoa já estava há 6 meses, 8 meses, esperando, né? E muitas vezes achando que o SUS é assim mesmo, né? É sobrecarregado, tem que esperar. E não é assim que funciona, tá? É totalmente possível ajuizar uma ação judicial para antecipar, né? E na verdade não é nem antecipar, é para compensar esse atraso, né? Porque passou de 60 dias, eles já estão em atraso, tá? No caso dos planos de saúde, a gente também pode agir no caso de inércia, né? No caso de demora, tá? Então, assim, normalmente, pelas regras da ANS, os planos de saúde têm um prazo de até 21 dias úteis para dar uma resposta, né? De autorização ou de negativa de um tratamento, de uma cirurgia. Mas em caso de urgência, essa resposta ela tem que ser imediata, tá? Os casos em que as pessoas, né, precisam esperar, em tese, esses 21 dias, são casos de cirurgias eletivas, por exemplo, né, tratamentos que não têm indicação de urgência. Se houver indicação de urgência, eles têm que autorizar de forma imediata, mas muitas vezes eles não autorizam. Muitas vezes eles não respondem à pessoa, né? Passa esse prazo de 21 dias úteis, eles não dão resposta nenhuma. Isso, tecnicamente, Fernando, se caracteriza como negativa tácita. É uma negativa implícita. Ou seja, como se eles estivessem negando, né? É uma postura que também é abusiva e ilegal, né? Porque a pessoa vai ficar esperando até quando? É um tratamento, uma cirurgia, um exame, uma medicação de alto custo, né? Porque para eles, né, eles têm o prazo de 21 dias imposto pela ANS, mas internamente eles deixam esse prazo passar e não respondem nada para a pessoa, né? Ou eles ficam postergando o prazo. A pessoa entra em contato, reclama na ouvidoria. Vamos dar 5 dias úteis. Aí a pessoa reclama na ANS. Não, recebemos a sua reclamação e tal. Abriu aqui uma NIP, né? Que é aquela notificação da ANS. Mais 5 dias úteis. Mais 10 dias úteis. E aí fica enrolando aquela pessoa. Né? Então, também nós temos diversos casos em que nós conseguimos liminares em casos exatamente assim. O plano não chegou a negar o tratamento, mas ele ficou enrolando a pessoa. Né? Ele ultrapassou esse prazo de 21 dias úteis. Ele negou, mas só não comunicou, né? Na verdade. Exato. Porque em muitos casos também eles negam outra situação também, que eu acho que é importante falar. Os planos, pelas regras da ANS, eles têm a obrigação de dar negativo por escrito, né? Mas muitas vezes eles dão só por telefone. E eles têm a obrigação de dar essa negativa por escrito. Então, em casos assim, é importante que as pessoas anotem número de protocolo da ligação, hora e data daquela ligação. Se for possível gravar a ligação, melhor ainda, tá? Mas nós também já ajuizamos diversas ações, né? Em casos assim, por exemplo, de urgência. A pessoa está com um familiar ali precisando daquele atendimento, ela não vai se lembrar nem de ligar, né? De gravar a ligação. Tem gente que nem sabe gravar uma ligação. E aí a pessoa ainda conseguiu anotar ali o número do protocolo, a gente já entrou a situação com esse número do protocolo e tudo certo. Né? Mas, obviamente, quanto mais provas nós tivermos dessa postura do plano, né, que seja abusiva e ilegal, melhor ainda. Tá? Não só do plano, quanto do SUS também. Tem perguntas aqui, algumas que eu já separei, mas tem uma pergunta interessante aqui da Vivi. Ela fala o seguinte: quando podemos acionar por negligência com relação à demora no diagnóstico e por ter passado por vários médicos, nenhum identificar ou fechar um diagnóstico? E assim acaba agravando o caso. Deu para entender? Entendi. Como é o nome dela? É a Viviane. Viviane. Nesse tipo de situação, a gente precisa fazer uma análise
pormenorizada do caso, né? Porque, assim, situações de negligência são situações mais complexas, né? Porque a gente precisa ter um entendimento mais profundo, né, do porquê isso aconteceu. Será que realmente foi uma negligência? Ou será que realmente esse diagnóstico seria uma situação complicada, né, para os médicos? Porque, pelo que ela falou, ela passou por vários médicos e não se chegou a um diagnóstico, mas eu não entendi se num último médico, né, que ela foi, ou ela, ou alguém da família dela, conhecida dela, aí realmente chegaram a um diagnóstico. Então, houve um erro inicial ali naquela análise, uma análise mal feita, né, ou não. Ou os exames não demonstravam, não levavam aquele diagnóstico. A gente precisa analisar de uma maneira mais detalhada essa É, situação. no caso da Vivi, eu vou falar porque eu sei do caso dela, assim, ela teve um diagnóstico, mas, digamos assim, foi de certa forma negligenciado, não foi dado uma certa importância, isso foi se agravando. Lá na frente, ela teve um diagnóstico preciso do que era, e aí ela retornou nesse médico, inclusive ela fez esse diagnóstico, acabou fazendo o diagnóstico com outro profissional, mas retornou neste outro profissional dizendo, ó, eu tive esse diagnóstico e lá atrás você não conseguiu identificar, então, quer dizer, graças àquele diagnóstico que não foi preciso, ela teve o caso dela agravado, então é mais ou menos nesse sentido. Assim. Assim já me parece ser uma situação possível, viável de configuração dessa negligência, já que houve um diagnóstico correto posterior, né? Sim. Então, alguma coisa deu errado ali no início, né? Se um outro profissional no momento futuro conseguiu diagnosticar, o que aconteceu naquele momento inicial que impediu aquele diagnóstico, né? Será que algo externo, algum fator externo impediu aquele diagnóstico ou se realmente foi uma situação subjetiva, né? Ou seja, a atitude desse profissional do início foi realmente negligente, no sentido do que você comentou, né? Da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de zelo, né? Foi uma avaliação imprudente, vamos dizer assim, né? Perfeito. Uma pergunta, doutor, que outro dia a Tânia, que é uma paciente do grupo, ela me fez essa pergunta, eu falei, não, a gente nunca tratou desse tema aqui, nem com médicos, nem com advogados, assim. Aí eu queria saber se vocês já atuaram, por exemplo, com ação de erro médico. E aí eu vou explicar por que essa pergunta, assim. Sim. O câncer de ovário, ele tem uma característica muito específica, ele demora a dar os sinais, de maneira geral, se ele demora a apresentar os sintomas, as mulheres quando são diagnosticadas de forma tardia. Às vezes as mulheres têm esses sintomas e elas procuram os médicos e os médicos entram mais ou menos nessa situação da Vivi, assim, o médico não consegue identificar que é um câncer de ovário, acaba falando, procura um gastro, procura não sei o quê, isso aqui não é nada, sabe? Vai para uma coisa muito inespecífica, assim. Aí a Tânia me questionou outro dia, ela falou, Fernando, vocês já falaram de erro médico? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, qual é o limite disso? Assim, o que é erro médico? Porque você trouxe um ponto interessante. Você falou assim, muitas vezes é algo subjetivo. De repente, realmente, naquele momento, o médico não tinha condições de ter um tipo de avaliação, sei lá, seja naquele exame que ele fez, não ficou claro. Enfim, qual é o limite disso? Porque até para que se tenha ciência, assim, de quando realmente é um erro médico. É diferente daqueles erros médicos que, sei lá, se configuram em cirurgia, sabe? A pessoa entrou num tipo de cirurgia e teve um problema e tal. Mas nesses casos específicos, assim, que tem a ver com o diagnóstico, tem a ver com o exame, né? E até com a experiência do médico, até onde isso vai, e se vocês já atuaram com esse tipo de situação. Principalmente na oncologia, para a gente ser bem específico. Sim, já atuamos em casos de erro médico, tá? São casos complexos, né? E para que as pessoas... erro médico são situações, né, que podem ser cometidas por qualquer profissional da saúde, não apenas tem esse termo, né? Essa nomenclatura erro médico, mas não se restringe ao médico, tá? E são situações em que há uma configuração de negligência, de imprudência ou de imperícia, tá?
tentando também, né, não utilizar termos assim tão técnicos para que as pessoas entendam. São situações em que o médico o médico ou o profissional da saúde deixou de ter o cuidado necessário e aí algo aconteceu de errado pela falta de cuidado dele, tá? Então, um exemplo. Uma pessoa que acabou adquirindo uma bactéria porque o instrumento não estava esterilizado. Não foi o acaso, não foi uma situação de caso fortuito ou força maior, né? Uma situação que poderia ter sido impedida. Impedida como? Se aqueles instrumentos estivessem devidamente esterilizados. Só que o problema, por que são ações tão complexas? Porque a prova é muito difícil, né? E a prova, normalmente, ela vai ser feita por outros médicos, né? Porque nesse tipo de processo judicial, o juiz, ele determina a realização de perícia, né? E o perito, né, também é um médico, especialista nessa área de perícia. E a pessoa, né, o autor da ação, a parte, o nosso cliente, ele pode nomear assistente técnico, que também é um médico perito, que vai avaliar o caso, né? Que o ideal até, antes de ajuizar a ação, é que haja uma avaliação prévia para ver se realmente existe substrato, né? Se existem provas de que houve essa negligência, a imprudência, a imperícia, essa falta de cuidado, essa falta de atenção, essa falta de técnica por parte daquele profissional de saúde, né? Até para ver se é uma ação viável, para ver se realmente essa situação vale a pena, né? E aí, havendo esse parecer prévio, que seria o ideal, feita por um assistente técnico, aí sim a gente poderia ajuizar uma ação judicial e toda essa questão da perícia vai ser feita dentro do processo, né? Vão ser elaborados quesitos, né? Perguntas estrategicamente formuladas, né? Para que haja essas respostas nessa perícia para que haja esse convencimento do juiz, né? Então, todas essas perguntas, elas vão levar o juiz a um entendimento se houve um erro médico ou não, porque assim como nós, né? Nós como advogados, temos um vasto conhecimento na área, mas nós não somos médicos, né? Então, por exemplo, já chegou situações no nosso escritório em que, consultando um assistente técnico, um médico perito, né, ele nos disse, olha, essa situação aí, ela poderia acontecer, faz parte do procedimento, não é um erro médico, né? Mas para quem é leigo, a pessoa pode ouvir aquela história e falar, não, houve algum erro aqui, né? Tem alguma coisa de errado, e na verdade não, tem situações que podem acontecer, que podem ser um desenrolar esperado daquela cirurgia ou uma reação do organismo da pessoa, né? Porque tem muitas situações também que se referem a uma reação do organismo. Tem muitos casos que pessoas entram em contato conosco reclamando, né? Falando sobre cicatriz de cirurgia. Até dando um exemplo assim bem claro, né? Para todo mundo visualizar. E muitas vezes aquela cicatriz não ficou esteticamente bonita porque a pessoa tem tendência a formar queloide. E isso é uma condição do organismo daquela pessoa. Não significa que o médico não teve o zelo, né? Não teve a perícia para fazer aquele corte, né? Para costurar aquele corte, para poder fazer a sutura, para fechar aquilo ali direitinho, né? Ou seja, né? Falando em termos claros, não foi culpa do médico. Foi uma situação que pode acontecer, porque a pessoa tem tendência a ter queloide, né? A formar aquela cicatriz mais ondulada, né? Mais grosseira. Então, são situações que muita gente procura a gente, né? Dizendo, teve erro médico e tal. E muitas vezes é uma condição do organismo daquela pessoa, né? Então, é por isso que são ações, processos judiciais bastante delicados, bastante complexos, né? Que o ideal é que se faça essa análise prévia com o auxílio, né, de um médico perito, que pode ser nomeado como assistente técnico desse tipo de processo, para, num primeiro momento, avaliar a viabilidade daquela ação, né, a chance de êxito naquela ação. Obviamente que nós, advogados, né, por uma questão de ética, a gente nunca pode prometer um resultado no processo, tá? Mas é importante que a gente avalie se há uma chance de êxito, né? Porque também, se não houver nenhuma chance de êxito, não vale a pena. E a gente tem que ser honesto com o nosso cliente, no sentido de dizer, olha, não vale a pena ajuizar esse processo. Então, vai depender. Eu trouxe essa questão
justamente porque mais de uma vez, e especialmente no câncer de ovário, é, há algumas pacientes levantaram essa questão. E aí a gente sabe assim que existe, como você falou, assim, tem uma dificuldade no diagnóstico, né? Claramente, assim, o câncer de ovário claramente tem essa dificuldade do diagnóstico. E aí a paciente entende muitas vezes que a dificuldade de ter aquele diagnóstico preciso médico, assim. E aí até para também não banalizar, porque senão fica muito difícil, né? Assim, então qualquer situação é erro médico, também tem outras questões envolvidas nesse sentido, né? Então é isso, assim, acho que eu já tinha a ideia disso, mas é bom que você respondeu de maneira bem técnica, bem clara, quais as situações também que envolvem, por exemplo, você citou da cirurgia, que aí tem uma questão do organismo, tem a questão dos sintomas, etc. Aí é diferente, né, de um erro médico muito atribuído ao profissional ou a alguma situação específica, etc. Então, bem esclarecido aqui. Agora, voltando para a história, porque tem muito tema, né, dentro do câncer e saúde, assim, direitos de paciente oncológico, até eu, enfim, selecionei algumas coisas que eu acho que é, são vários tópicos, mas enfim, não dá para a gente falar de tudo numa live só. Então, eu selecionei aqui alguns tópicos que eu acho que são bastante interessantes. Assim. É, o primeiro deles, eu diria assim, que interessa muita gente. Assim. Primeiro, auxílio-doença. Eu vou fazer alguns desses tópicos aqui, aí se você quiser, você já pode responder tudo de uma vez, uma sequência do outro, que acho que facilita. Assim. Auxílio-doença, quando é o momento para solicitar o auxílio-doença e quem pode pedir o auxílio-doença. Outro tema que é interessante tem, por exemplo, e eu descobri isso mais recentemente, prioridade, por exemplo, para questões jurídicas para pacientes oncológicos, né? Então, com processos, etc. Eu não sabia e descobri isso bem recentemente, achei isso interessante. Eu acho que muita gente não sabe. Outro ponto, o saque do fundo de garantia. E o último ponto é a questão da aposentadoria. Tá. Deu para pegar? Senão eu retomo tudo de novo. Deu, Que aí eu até você... vou comentar Então, que perfeito. está chegando a data da entrega do imposto de renda. Imposto de renda, é verdade. Que é uma questão que muita gente pergunta para a gente também sobre a questão da isenção do imposto de renda. Eu vou aproveitar para esclarecer. Para dizer, boa. Então, vou começar por essa, né? Tá legal. A lei estabelece, né, que portadores de algumas doenças, são algumas doenças específicas, né, que são previstas em lei, têm direito à isenção do imposto de renda. E uma delas é a neoplasia maligna, né? É o câncer. Mais uma coisa que muita gente acha é que todo portador de câncer, né, todo paciente oncológico vai ter direito à isenção do imposto de renda. E não é assim, tá? São pacientes que são aposentados, pensionistas ou reformados das Forças Armadas. Essas pessoas, né, nessas três hipóteses, aposentado, pensionista ou reformado das Forças Armadas, elas vão ter direito à isenção do imposto de renda que é descontado na fonte, que é retido na fonte, tá? Da sua pensão, da sua aposentadoria ou, né, do valor que a pessoa recebe como reformada das Forças Armadas. Se a pessoa estiver na ativa, aí não. Tá? Então, muita gente acha que só pelo fato dela ser paciente oncológica, ela não precisa, né, pagar imposto de renda, e não é isso. Tá? A pessoa tem que ser aposentada, pensionista ou reformada das Forças Armadas. E é algo bastante interessante porque ela pode, né, pedir diretamente para a fonte pagadora, tá? Mediante um laudo médico. Aí entra mais uma vez a questão, né, do laudo médico detalhado, até com a data do diagnóstico da doença. Ela pode pedir essa isenção, tá? Para que ela não tenha mais esses descontos. E ela também pode pedir os retroativos dos últimos 5 anos, tá? Desde o diagnóstico da doença. Então, digamos, uma pessoa que
tem um diagnóstico da doença desde 2015, tá? Mas aí ela não sabia, né, que tinha esse direito. Ela consegue pedir a partir de agora, tá? A isenção, para que ela não tenha mais esses descontos. E ela vai conseguir pedir também os 5 últimos anos, tá? 2023, menos 5 anos para trás, né? E aí ela não vai conseguir atingir 2015, né? Porque 2015 passa de 5 anos, mas ela vai conseguir até 2018, né? 2018. Né? 5 anos para trás, tá? Com atualizações, né? Então, dependendo aí dos valores, acaba sendo uma situação bastante interessante, né? Normalmente, esse pedido, se for feito de forma administrativa, é possível conseguir a isenção daqui para frente, mas os retroativos é mais difícil. Normalmente, os retroativos a pessoa só vai conseguir por meio de ação judicial, tá? Tem que entrar com processo judicial para conseguir esses valores, né, retroativos, mas mesmo assim, a gente tem processos no escritório de situações em que não houve esse reconhecimento, né, da isenção, a pessoa teve que ajuizar a ação para conseguir garantir esse direito, porque simplesmente, mesmo ela tendo o laudo médico, tendo a comprovação, o diagnóstico da doença, o CID, tudo bonitinho, enfim, ela não conseguiu, e aí a gente conseguiu por meio de processo judicial. E aí, falando de processo judicial, sim, a lei estabelece que processos que envolvam portadores de doenças graves, né, também previstas em lei, uma delas também é o câncer, esses processos têm prioridade de tramitação, tá? Então, até quando aparecem processos assim no nosso escritório, a gente sempre explica isso para os nossos clientes, que esse processo de tramitação é garantido tanto no judiciário quanto no nosso escritório, porque a gente também atua com prioridade de tramitação, porque geralmente são casos mais urgentes. Mas para que as pessoas entendam, o que é prioridade de tramitação? Eles é como se seguissem um trâmite mais célere, mais rápido, como se eles tivessem realmente uma prioridade. Eles vão passar na frente dos outros, né? Porque, né, todo mundo sabe que o judiciário também está assoberbado, né? É por isso que, de forma geral, o judiciário é moroso, porque não tem estrutura, né? Servidor público suficiente, compatível com o número de processos judiciais, que o número de processos judiciais é muito maior, né? Então, por isso que os processos acabam demorando, né? Por isso que existe essa questão, infelizmente, na prática. Mas, se a pessoa for idosa, né? Que tem prioridade de tramitação para idoso, ou portador de doença grave, portador de câncer, esses processos, eles têm prioridade de tramitação, eles andam mais rápido, né? Pelo menos deveriam andar. Então, o papel do advogado também é ficar em cima para ver se realmente eles estão cumprindo a lei, tá? Com relação às outras questões que você mencionou, aí já é algo que vai para a área previdenciária, né? Que eu, particularmente, não atuo nessas áreas, nessas questões previdenciárias, mas no nosso escritório nós temos advogados especialistas que atuam com essas questões previdenciárias, mas que também, né, pessoas que têm doenças graves, que têm câncer, também têm direito a benefícios previdenciários em razão da doença. Perfeito. Então, agora sim, no geral, para a gente encerrar nossa conversa aqui, que eu acho que foi muito rica, muito cheia de informação boa e bem esclarecedora. Aliás, já vou avisar aqui que a gente salva as nossas lives, fica sempre no Instagram, a gente coloca no YouTube, coloca no Spotify, então o conteúdo fica sempre à disposição. Minha última pergunta é assim, existe alguma recomendação, algo específico em relação ao direito à saúde que você, como profissional, gostaria de recomendar para as pacientes oncológicas? Assim, fiquem atentas, procurem essa assessoria jurídica, etc. Qual a sua recomendação de maneira geral, assim, englobando os direitos da paciente oncológica? Minha principal recomendação, Fernando, é que, num primeiro momento, né, as pacientes, principalmente as pacientes oncológicas, que elas não devem acreditar, num primeiro momento, como eu disse, numa negativa, seja do plano de saúde, seja vindo por parte do SUS, porque muitas vezes essa negativa ela vai vir acompanhada de uma justificativa técnica, né, mas que pode
ser derrubada por meio de um processo judicial. Então, muitas vezes a pessoa recebe uma negativa com aquela fundamentação técnica e ela acha que ela não tem direito, né? E, felizmente, tanto a lei quanto a Constituição da República, quanto a jurisprudência, são bastante favoráveis, né, à defesa dos direitos dos usuários do SUS, dos beneficiários de plano de saúde, principalmente dos portadores de câncer. Né? Então, dificilmente uma negativa vai ser sustentada, né? Vai ser mantida. Dificilmente a gente não vai conseguir derrubar ela por meio de um processo judicial. Então, assim, o alerta que eu faço é para que a pessoa sempre procure se informar, né? No sentido de verificar se existe alguma solução jurídica para aquela situação, né? Assim, realmente foi bastante conteúdo na live, gente. Eu estou até à disposição, caso haja interesse para a gente marcar uma próxima para falar de mais assuntos, mas um assunto que a gente não abordou aqui, por exemplo, né? A medicação de uso off-label, que os planos costumam negar, né? E por meio de um processo judicial, a gente pode conseguir tranquilamente, né? Para quem não sabe, medicação de uso off-label é uma medicação de uso experimental, né? Ela tem um uso diferente do que está ali na bula, né? E são casos que o plano vai negar, por exemplo, né? O SUS vai negar, dizendo que aquele medicamento não foi incorporado à lista do SUS. O plano vai negar dizendo que não está no rol da ANS. Vai dar toda uma fundamentação técnica que a pessoa vai acreditar. Ela vai achar, poxa, eu não tenho direito, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Né? De uma forma geral, na grande maioria das vezes, vocês têm direito. Um direito que está garantido pela Constituição da República, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei dos Planos de Saúde, tá? Por outras legislações federais. Então, é importante, no primeiro momento, procurar se informar para realmente verificar se há a viabilidade, né, jurídica para a obtenção daquele medicamento, daquele tratamento, daquela cirurgia. Cirurgia robótica também costuma ser bastante negada, né? Porque não está no rol da ANS, enfim. Tem uma série de questões que as pessoas acham que não têm direito e, na verdade, elas têm. Perfeito. Aliás, eu falei que era a última pergunta, mas a última pergunta é minha. Você abriu um box, né, com perguntas no seu Instagram, no Instagram do escritório. Sim. Se você lembrar de alguma e quiser comentar. Sim, uma das perguntas foi com relação ao exame genético, né, para câncer de mama, para câncer de ovário, né? Se o plano de saúde tem obrigação de custear esse exame. E sim, tá? Inclusive, já há essa previsão no rol da ANS, né? Eles têm obrigação de custear esse exame, havendo, né, obviamente, indicação médica, de preferência de um geneticista, se houver histórico familiar, né, de câncer daquela paciente, só que também há situações, né, de negativas nesse tipo de situação, tá? E o judiciário também é bastante favorável nesses casos, é totalmente possível ajuizar a ação para obrigar o plano de saúde a custear esse tipo de exame. Perfeito. Inclusive, né, tramitando no Congresso para aprovação desse tipo de exame pelo SUS também. Exatamente, que vai ser uma coisa incrível. Mais alguma questão que você lembra que tenha recebido no box de perguntas, etc? A outra, eu passei aqui rapidamente, a questão da cirurgia robótica. Tá. Né? Porque a pessoa perguntou, né, dizendo que o plano não cobriu, dizendo que não está no rol da ANS. Assim, essa é a negativa clássica. Né? Eles utilizam esse argumento do rol da ANS mesmo depois, né? Foi o que a gente estava conversando no início da live. Tem uma lei que foi publicada em setembro de 2022 que estabelece que o rol da ANS é exemplificativo. Os planos de saúde ignoram essa lei. Simplesmente. Assim. Aí eu acho que é isso que deixa as pessoas confusas, né? Porque se existe uma lei, por que o plano de saúde nega? Porque eles ignoram. Essa é a resposta. Que é Brasil e aí eles não estão nem aí. Mas a gente tem que instruir as pessoas realmente. Exatamente, né? Aí a pergunta que eu me lembro foi da questão da cirurgia
robótica, né? Porque ela é indicada em vários tipos de câncer. A questão do exame também, né? Do PET-CT oncológico, que também não está no rol da ANS, os planos negam, é um plano que costuma, né? Varia de região para região, mas costuma custar R$ 4.000, né? De 3 a 5 mil reais, depende da localidade, né? Mas é um exame caro, porque um paciente oncológico ele tem que fazer esse exame periodicamente, né? Não é uma vez só. Então, assim, É muito custo. primeiro que já é um direito daquela pessoa, né? Mas aí a pessoa poderia pensar, ah, não, poxa, eu quero fazer logo, então eu vou, né, pagar, vou pedir um empréstimo, vou fazer uma vaquinha. Mas a pessoa tem que fazer aquilo de uma maneira constante. E é um absurdo, né? Esse tipo de negativa de uma situação que a pessoa tem que estar ali, de um exame que o médico naturalmente vai prescrever pelo tempo que for necessário para fazer quantas vezes forem necessárias. Então, ajuizando um processo judicial, é até uma dúvida que as pessoas perguntam muito. Ah, então a cada exame que eu tiver que fazer, eu tenho que entrar com um processo? Não. A gente ajuizando um processo judicial, a gente vai conseguir obrigar o plano de saúde a arcar com quantos exames forem necessários pelo tempo que for necessário. Né? Normalmente, o juiz só vai pedir um pedido médico, né, atualizado, um laudo médico atualizado, mas naquele mesmo processo que pode durar ali anos, a gente vai atualizando e a pessoa vai fazendo os exames 100% pagos pelo plano de saúde. Perfeito. Agora, mais assuntos a gente deixa para uma próxima live, que já faço convite. Então, lá no segundo semestre, a gente volta a se falar, porque, enfim, tem sempre novas questões, enfim. E aí já deixo aqui o convite para você. A gente está com um site novo, em breve aí, está no ar. Daí eu vou te convidar para fazer um artigo, mais artigos também, enfim, que eu acho que o seu tema é muito rico, assim, eu acho que é muito esclarecedor e pouco comentado e pouco compreendido também, né, pelas pacientes. Então, toda a informação é bem-vinda. Então, se vocês aceitarem a parceria, estamos aí para a gente ir. Certo? Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Com certeza. Foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido ajudar, tenha conseguido esclarecer dúvidas e estou sempre à disposição, né? Tanto eu quanto o meu escritório estamos à disposição de quem precisar de orientação, de ajuda. Podem contar com a gente sempre. Doutora Rose, muito, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e live vai ficar salva aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá. Tchau.